Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à 14ª live da Galvanize Learning. Eu sou o Anderson Aguiar, gerente de projetos e consultor sênior da Galvanize, daqui da Quality Software. E estou aqui para acompanhar vocês hoje nos comentários e como moderador da live. Hoje nós vamos apresentar uma live falando sobre o Machine Learning no Analytics, tá? Quem vai apresentar para vocês será o Fábio Pasquini, nosso consultor e analista Galvanize. Se vocês tiverem dúvidas, quiser fazer algum comentário, vocês podem deixar no nosso chat da live, ou se vocês quiserem, pode tirar o mudo aí, entrar, perguntar para o Fábio, não tem problema, vamos fazer essa interação, vamos participar, está aberto para todos participarem, tá bom? Fábio, é contigo agora, boa apresentação e estamos aí. Obrigado, Anderson. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, né, como o Anderson já falou, sejam bem-vindos à 14ª live, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Machine Learning novamente, né? E iniciando o uso de Machine Learning no Analytics. A gente já trabalhou um pouco, a gente falou no Integrity Forum sobre os primeiros passos. Agora a gente deseja aprofundar um pouco mais, né? Então, o que você precisa para fazer o primeiro passo, qual o passo a passo dentro da ferramenta para poder conseguir criar um modelo, testar e aplicar realmente no dia a dia, né? Então, o tema vai ser iniciando o uso de Machine Learning no Analytics. Eu sou o Fábio Pasquini, qualquer dúvida vocês podem levantar a mão ou colocar no chat, que depois no final a gente responde todas. Então, qual que vai ser o cronograma, né? Vai ser falar um pouco sobre Machine Learning, aplicações e como a máquina aprende. Em seguida, a gente vai falar por que usar Machine Learning. Depois, obtendo e organizando as bases de dados. O quarto, classificação, regressão e clusterização. E o quinto, a gente vai falar um pouco sobre o Kaggle. Então, iniciando falando sobre Machine Learning, as aplicações e como a máquina aprende, como a gente já falou um pouco mais profundamente sobre as aplicações no Integrity Forum, eu deixei aqui apenas algumas recomendações e falar um pouco dessas recomendações com os vídeos e artigos que explicam um pouco como foram utilizadas a inteligência artificial para poder resolver problemas. Então, alguns exemplos são: primeiro, daqui de cima para baixo, a IA recomenda com base em seus gostos, né? Então, como que ela clusteriza, ela cria agrupamentos para saber o seu tipo de gosto. Se você assistiu um determinado filme, você provavelmente vai gostar de outro e assim por diante. O segundo é sobre uma IA que faz Videoshop, né? Então, assim como a gente tem os Photoshops, né? A gente consegue alterar uma foto artificialmente, digitalmente, utilizando o aplicativo Photoshop, dá para fazer o Videoshop agora também, né? Que a inteligência artificial ela consegue alterar os principais componentes de um vídeo de acordo com o que você deseja. Terceiro, é uma IA dirigindo e estacionando, né? Nesse vídeo ele mostra como que ele conseguiu criar um jogo em que simulava um carro sendo dirigido e como que ele conseguiu resolver o problema para que a própria inteligência artificial dirigisse e estacionasse o carro. E por último, é um vídeo falando sobre uma nova tecnologia que eles desenvolveram no MIT, que é como que uma IA consegue chegar através das paredes, né? Então, ela utilizando ondas de rádio, ela consegue identificar o padrão e consegue saber se uma pessoa, se um animal está passando atrás de uma parede ou não. Aí, como que a máquina aprende, né? Basicamente, ela passa por 4 passos principais, sendo, primeiro, simulação do cérebro humano. Então, a máquina ela vai sempre tentar simular o cérebro humano. Ela não é igual, ela não funciona de uma forma idêntica, mas ela tenta simular, de acordo com as suas características, como que um cérebro humano funcionaria. A abstração dos dados, que nada mais é que você olhar os dados de uma maneira mais matemática, de uma maneira mais gráfica, para você identificar padrões que, para a gente que trabalha somente com
com as informações em forma de tabelas, gráficos de 3 dimensões, ficam muito difíceis de a gente identificar. O terceiro passo é passado versus futuro. Então, nós temos a máquina, ela comparando aquilo que ela já sabe com o futuro. Então, ela vai estar sempre, um dos objetivos é colocar sempre novos dados para a máquina olhar o passado, ver se o futuro está se encaixando com o passado e reaprender. E o quarto é a generalização do problema. Então, como que ela vai conseguir pegar aquele problema específico, aquela situação específica e vai conseguir generalizar para N situações que ela ainda não viu. Então, partindo aqui da parte da simulação do cérebro humano, falando um pouco sobre como nós também aprendemos, a gente parte do princípio que a gente aprende alguma coisa, a gente erra e depois a gente reaprende. Ou seja, a gente começa a realmente aprimorar nosso conhecimento a partir do momento que a gente tenta algo e a gente vê que falhou. E aí a gente consegue, até mesmo a ciência trabalha dessa forma. Não trabalha a partir daquilo que você acerta, mas a partir daquilo que você erra. Quanto mais você erra, mais você está sabendo coisas que realmente não funcionam. Então, aqui uma simulação que simples seria se você tivesse um conjunto de números, então 1, 5, 7, 12 e 2, e precisa saber se eles se adequam a um determinado grupo com uma característica semelhante. Então, a gente tenta o número 1 passa, o número 1 faz parte das características. O número 5 também. O número 7 também. Aí, quando a gente chega no número 12, ele já não atende às características que tem nesse conjunto. Então, a gente pode tentar concluir, chegar a uma hipótese e testar ela. Então, apenas números menores que 10 fazem parte desse conjunto? A gente testa essa hipótese e não. A gente vê que é falso. Então, ok, então vamos fazer uma outra tentativa. O número 2 faz parte desse conjunto? Não, não faz. Então, vamos chegar a uma nova hipótese. Então, apenas números ímpares fazem parte desse conjunto? E sim, apenas números ímpares. Ou seja, a gente foi errando e conforme a gente ia errando, a gente obtendo novos conhecimentos e conseguindo chegar a novas conclusões mais acuradas com a realidade. Partindo para a questão de abstração dos dados, nós temos, se a gente olhar dados em 2, 3 dimensões, a gente vai ver pequenos gráficos dessa forma. Então, esse é um gráfico que compara a pontuação da companhia, ou seja, um score de risco de uma companhia, com um índice de risco inerente dela, em questão de auditoria. E os pontos azuis são pontos em empresas que não houve nenhum tipo de falha de controle, e os pontos vermelhos são aqueles que houveram falhas de controle. Então, a gente consegue olhar os dados e ver que o índice de risco inerente, quanto menor o score da companhia, menor o índice de risco inerente, maior a probabilidade dela ser uma empresa que tem algum tipo de falha de controle. A gente pode ir comparando esses mesmos dados de outras formas ou com outros dados. Então, aqui é uma comparação do score da companhia com o índice de risco de controle. E a gente obtém uma ideia muito parecida. Aqui já é comparando o próprio índice de risco inerente com o risco de controle. E aqui é a gente montando um gráfico em 3 dimensões para poder analisar esses dados todos em conjunto. Então, a gente consegue analisar que existe uma dimensão Z também, que antes não existia, e agora a gente consegue analisar os 3 dados conjuntamente. Só que o ser humano, ele é muito limitado nessa questão de gráficos e fazer esse tipo de análise. Por quê? A gente só consegue trabalhar com 3 dimensões. O nosso mundo é em 3 dimensões. Então, quando a gente trabalha com até 3 dados diferentes, a gente consegue plotar um gráfico e fazer a análise das relações. Mas e se a gente chegasse a um conjunto com 4 dados? A gente não consegue colocar um novo dado nesse gráfico para poder tirar novas conclusões diferentes. Diferente da máquina. A máquina, ela consegue matematicamente trabalhar com esses dados na sua forma mais pura, na sua forma mais abstrata. Então, ela não vai exatamente montar um gráfico para poder analisar, mas ela consegue ter os mesmos raciocínios que um ser humano teria se ele conseguisse montar o gráfico de N dimensões que é gerado. Agora, voltando para a questão do passado versus futuro, eu trouxe um exemplo aqui sobre
partidas, peguei um conjunto de dados de partidas reais entre Brasil e Alemanha, e aqui eu sumarizei alguns dados, onde era o local, quem foi o vencedor da partida, quantas partidas teve e quantos gols cada um dos países fez. Se a gente for tentar, com base nesses dados, se a gente for tentar predizer, então, com base no local, quem vai ser o vencedor, quantos gols vai ter o Brasil, quantos gols vai ter a Alemanha, a gente pode utilizar esses dados sumarizados para avaliar e chegar a predizer esses valores. Então, a gente utilizando o local, a gente vai predizer que o vencedor vai ser o Brasil, vai predizer que o Brasil vai ter 2 gols e que a Alemanha vai fazer 1 gol só. Ou seja, então, vencedor Brasil, 2 gols para o Brasil e 1 gol para a Alemanha. Quando a gente chega no mundo real, a gente vê que o vencedor realmente foi o Brasil, mas foram 3 gols para ele e 2 gols para a Alemanha. Aí a gente atualiza a nossa base de dados, né? Aí a gente tem novos dados, novos conhecimentos que a gente pode atualizar nosso conjunto, nosso modelo, com base que são esses pontos em vermelho. Onde está em vermelho é atualizado já com esse novo jogo. E a gente vai tentar predizer um novo jogo, outro jogo agora. Então, o local foi novamente na Alemanha. Nós vamos o modelo está predizendo que o vencedor vai ser Brasil, com 2 gols para o Brasil, com 1 gol para a Alemanha. Quando chega no mundo real, o vencedor foi a Alemanha, com 3 gols para a Alemanha e 2 gols para o Brasil. Então, a gente tem agora novas informações, novos dados que a gente pode acrescentar para o nosso modelo. Então, a gente tem aqui, novamente, em vermelho atualizado. A gente vai tentar agora predizer uma nova partida, né? Agora, sabendo que o local é no Brasil, o vencedor, a máquina está predizendo que vai ser o Brasil, com 2 gols para o Brasil e 0 para a Alemanha. Para quem se lembra, esse é um jogo que ocorreu na Copa de 2014, em que o resultado foi 7-1 para a Alemanha, né? E tá errado aqui o vencedor, mas que o vencedor foi a Alemanha, mas a gente consegue ver que precisa ter dados passados para você poder predizer melhor o futuro. E é assim que a máquina vai tentando identificar o futuro, vai tentar predizer. Com base naquilo que já aconteceu, ela vai tentar fazer uma estimativa próxima daquilo que já foi passado. O próximo ponto é a generalização do problema. Então, quando a máquina ela faz essa questão ela abstrai o problema, só que ela não pode simplesmente tentar... uma função, você vai tentar identificar cada uma das características daqueles pontos. Então, por exemplo, se em vermelho são os pontos em que houve problema de controle, se a gente for criar uma função, a gente criaria uma linha que passaria mais ou menos aqui, sim, para poder deixar somente aqueles pontos que são realmente falha de controle. Quando a máquina quando o machine learning faz uma generalização do problema, ele não cria uma regra para cada um dos pontos. Ele cria uma generalização, ou seja, ele cria um corte, uma linha ou algum tipo de local em que os campos semelhantes vão estar presentes. Então, aqui a gente pode ver que a reta que foi traçada é uma reta que corta logo na parte de baixo do gráfico, e a maior parte dos pontos azuis estão no lado superior e a maior parte dos pontos vermelhos estão no lado inferior. E por ter essa generalização do problema, existe um erro atrelado, porque pode ter alguma empresa que tem uma característica diferente, em que, apesar dela não ter falha de controle, ela está sim abaixo da linha. E a mesma coisa a gente pode ir fazendo para os outros tipos de problemas. Então, aqui, um segundo gráfico, a gente consegue fazer uma nova reta, segregando aquilo que não teve falha de controle daquilo que teve falha de controle. Então, os azuis e os vermelhos. Aqui, para risco inerente e risco de controle, é a mesma coisa. E a máquina também consegue fazer isso para N dimensões, ou seja, ela consegue montar um local ótimo, um local em que os dados de características semelhantes vão estar segregados daqueles que são características diferentes. Aí agora, encerrando essa parte, a gente vai ver
por que então usar machine learning, né? Talvez não seria mais fácil criar uma função, criar uma regra que consiga predizer exatamente cada um dos seus problemas, cada uma das situações? Aí tem 4 principais motivos para se utilizar machine learning. O primeiro é a otimização de trabalho homem versus máquina. O segundo é a otimização de espaço de armazenamento. O terceiro é uma predição acurada de novos dados. E o quarto é um processamento ágil nos momentos críticos. Então, quando a gente fala de otimização de trabalho homem-máquina, nós temos os trabalhos intelectuais, que vão ser aqueles deixados para o ser humano fazer, né? Que a gente ainda não tem máquinas, modelos, algoritmos capazes de replicar o que a gente faz de alguns trabalhos intelectuais. Então, a gente precisa ter conhecimento de negócio, ter uma análise de causalidade. Então, o que leva a um determinado controle falhar? Criação de variáveis, criação de algoritmos que vão ser utilizados para poder processar os dados, obtenção de novos dados. Então, às vezes, você não tem os dados suficientes para tirar uma boa conclusão daquele problema, então você vai correr atrás, você vai conversar com pessoas que consigam obter para você resolver o seu problema. Por exemplo, às vezes fazer uma integração com um sistema SAP, com um outro sistema comercial da companhia, em que você consiga obter novos dados que vão auxiliar o seu modelo a ser mais preditivo. E no planejamento também. Já nas questões operacionais, que vão ser as máquinas que vão fazer essa parte. Então, você precisa fazer uma criação de amostra, cálculo de acurácia, segregação da base, aplicação do modelo que foi selecionado, fazer o processamento dos dados, tratar uma variável categórica, criar novos campos, tratamento da informação. Às vezes tem impurezas na base, algumas coisas que a máquina consegue mais facilmente identificar do que o ser humano. Então, a ideia é a gente segregar muito bem aquilo que o que o ser humano é bom para fazer, ele vai fazer, e o que a máquina é boa para fazer, ela vai fazer. Então, às vezes, por exemplo, cálculo de acurácia, que exige fórmulas matemáticas, algumas equações que às vezes o ser humano tem que ir lá pesquisar, porque não vai, às vezes não lembra de cabeça, e a máquina já tem ali tudo pronto em funções, em algoritmos, que são muito mais fáceis de se realizar. O segundo ponto é a otimização de espaço de armazenamento, né? Então, como exemplo aqui, nós temos 67 pontos plotados nesse gráfico. Cada ponto tem seu X e Y. E se a gente for pegar uma análise dos pontos plotados, a gente vai ver que esses pontos plotados, para cada um dos pontos, né, o eixo X e o eixo Y, a gente vai ter um arquivo de 2,54 KB. Isso é pequeno, né? Mas considerando que a gente tem 67 pontos plotados, é um volume bem pequeno de informações. Agora, imagina que, se ao invés de ter um conjunto de dados de 67 pontos, a gente tivesse 1 milhão de pontos. Então, você aumentaria exponencialmente o tamanho do arquivo para você armazenar cada um dos pontos para você chegar à conclusão, para você tentar comparar os dados que você tem com novos dados. Agora, quando a gente trabalha com modelos de machine learning, o que ele vai tentar fazer é criar uma função, criar um modelo que faça a abstração desses dados. Ou seja, como naquele exemplo eu falei da reta que é traçada, que segrega os dados, a gente pode ver aqui que existe uma reta ótima que separa os pontos A e os pontos B. Então, que são esses acima da reta, são os A, e os B são os abaixo da reta. E quando a gente olha para uma função que trate uma reta dessa forma, a gente vê que o arquivo da função vira apenas de 0,028 KB. Então, eu não preciso mais armazenar cada um dos pontos. Se eu quero predizer o futuro, eu posso simplesmente criar esse modelo, essa função, que vai ocupar um espaço de armazenamento muito menor, que no final acabou ocupando 1% do espaço de armazenamento, mas que tem uma predição tão acurada quanto se eu tivesse todos os pontos plotados. O segundo ponto é a predição acurada de novos dados. Então, a gente tem aqui o mesmo gráfico, né, com 67 pontos plotados, e agora a gente vai testar novos dados. Então, a gente está testando aqui 3 novos
pontos no gráfico, esses pontos em vermelho, e 3 novos pontos verdes no gráfico, que são esses em verde. Como a máquina já fez a abstração do problema, ela já consegue identificar que os pontos que estão acima da reta são os pontos do tipo A, e os pontos que estão abaixo da reta são os pontos do tipo B. Então, qualquer novo dado que eu obtiver e conseguir colocar nesse gráfico, a máquina já vai conseguir me dizer, ó, esse ponto é um ponto A, esse ponto é um ponto B. Mais um ponto é a questão de processamento ágil nos momentos críticos, né? Então, quando você está trabalhando com a solução de um problema utilizando machine learning, você vai passar por esses 5 passos, né? Então, é primeiro a obtenção dos dados, depois você planeja qual vai ser o seu modelo, você vai criar um modelo, treinar ele e executar o modelo. Toda essa etapa em amarelo, desde a obtenção, planejamento, criação e treinamento, são etapas que demandam tempo. Um modelo muito bom de machine learning, ele vai demandar tempo, ele vai demandar dias, semanas para você pensar, para você analisar, identificar o seu problema, conversar com pessoas que entendem daquele problema de negócio e chegar a melhor tipo de raciocínio para você criar um modelo que seja eficiente. Só que as companhias, elas conseguem se dar ao luxo, digamos assim, de ter um tempo maior de espera nessa etapa. Se você vai ter um modelo lá no futuro que vai ser robusto, esse tempo de treinamento ele se paga, ele vale a pena. Porque você vai ter um trabalho maior no começo do projeto, mas quando você precisa executar o modelo, você vai conseguir executar ele de forma muito rápida. E isso se reverte em ganhos muito grandes. Por quê? Se você já gastou todo esse tempo já para poder pensar da melhor forma como que vai ser o modelo que você vai colocar em produção, o modelo em produção efetivamente, ele é muito rápido. Ao contrário do tempo que você gasta para treinar o modelo, para criar o modelo, o tempo para o modelo predizer novos dados, ele é muito rápido. Então, vamos pensar que você vai no banco, uma instituição financeira, vai solicitar um empréstimo para um financiamento para poder comprar um carro. Quando você solicita esse financiamento, o gerente do seu banco ele vai colocar suas informações lá e vai pedir para a máquina, avalie o score de crédito, avalie todas as informações dessa pessoa e me fala, eu posso conceder ou não esse empréstimo? Aí a máquina, assim, em questão de segundos, ela já responde, pode conceder o crédito sim ou não. Não pode conceder porque esse cliente tem um risco de crédito muito alto. Então, o que acontece? Como que ela em segundos consegue pensar? Porque todo o trabalho, todo o treinamento do modelo, a parte que realmente vai trazer novos conhecimentos, ela já foi utilizada, o tempo já foi gasto lá atrás. De forma que, quando você precisa de uma resposta rápida, você já tem essa resposta rápida. Então, nosso gerente do banco consegue rapidamente fazer a nossa análise do financiamento e já disparar para a gente, tá aprovado ou não, tá reprovado. Assim também como, por exemplo, questão de anúncio. Como é que os anúncios na internet eles são direcionados para a gente? A máquina ela teve todo um tempo muito grande de treinamento, de planejamento do modelo, para poder segregar. Para o cliente Fábio, eu vou apresentar tal tipo de anúncio. Para esse treinamento muito demorado, mas na hora de executar, para ela olhar e falar assim, eu coloco esse anúncio ou esse anúncio. Isso ela faz muito rápido. O próximo ponto é a questão de obter e organizar as bases de dados, né? Então, a gente já passou pela questão de por que utilizar machine learning e agora a gente vai falar assim, então como que eu resolvi utilizar machine learning, qual é o próximo passo agora para eu poder colocar ele dentro da Analytics e testar? Então, o próximo passo é obter e organizar a base de dados. Então, você vai decidir qual vai ser o seu problema, vai pegar uma base de dados passados desse problema. Em seguida, você vai pegar uma base de dados de treinamento, uma base de dados de teste, e por último a gente vai ver algumas técnicas para criar essas bases, para segregar essas bases, porque nem sempre você vai ter elas segregadas. Então, a base de dados passados do problema, ela tem que responder o seguinte:
qual o problema que se deseja resolver e quais dados possuem relação com o resultado esperado. Então, você precisa pensar qual que é o seu problema que você quer resolver e quais dados que têm relação com o seu resultado. Então, se você vai analisar, por exemplo, score de crédito de uma pessoa, provavelmente o CPF dela não impacta na análise numa análise diretamente com o crédito. Pode impactar porque você vai pegar pelo CPF da pessoa outras informações. Mas o número do CPF, você pegar lá cada um dos dígitos da pessoa, isso não vai impactar. Ou, por exemplo, o nome da pessoa. Não necessariamente o nome da pessoa vai ter uma relação. Por exemplo, a pessoa chama Fábio e por isso ela tem um score de crédito maior. Não necessariamente. Então, você tem que analisar se esses dados eles são relevantes ou não para o seu modelo. Então, a base ela precisa ser heterogênea. Então, ela precisa ter dados de diferentes tipos. Ela precisa conter uma variável resposta. Então, a variável resposta é aquele valor ou aquela categoria que você quer predizer. Então, no caso de análise de crédito de financiamento, a pessoa pagou lá na frente ou não, a pessoa não pagou. Então, isso seria a variável resposta, aquilo que a gente quer predizer. Múltiplas variáveis explicativas. Então, você vai ter várias variáveis que vão ajudar você a predizer. São variáveis que têm uma correlação, que têm uma relação com a sua variável resposta. Então, às vezes, o fato da pessoa ter por exemplo, a renda para poder uma análise de crédito, a renda da pessoa é uma variável muito importante, uma variável explicativa. Quanto maior a renda, talvez a pessoa tenha uma probabilidade de pagamento das parcelas muito maior do que uma pessoa com uma renda menor. E também existe a possibilidade de criação de variáveis explicativas. Então, essa criação de variáveis explicativas não é você pegar e criar dados que você imaginou, mas sim você pegar dados que já estão na base ou outras bases para você mesclar com a sua base e criar novas variáveis. Então, por exemplo, se você tem uma base de dados com a data em que foram feitos, por exemplo, lançamentos contábeis, você tem lá a data efetiva. Mas e se talvez qual dia da semana exatamente que for uma situação relevante? Então, por exemplo, lançamentos que são feitos aos sábados, eles têm uma tendência de fraude maior do que lançamentos feitos em dias úteis. Então, você pode pegar o dia da semana e criar uma nova variável explicativa falando, esse lançamento aqui é uma segunda-feira, esse lançamento é uma terça, esse lançamento aqui é um sábado. Então, isso seria criar variáveis explicativas. Então, iniciando aqui, eu voltei naquela questão dos jogos entre Brasil e Alemanha e respondi, né? Qual que é o problema que você deseja resolver e quais dados possuem relação com o resultado esperado. Então, eu identifiquei que para aquele problema, que era responder quem seria o vencedor de um jogo com base no local, eu consegui adicionar novos dados que também são, naquele dia, estava chovendo ou não, e qual foi o horário inicial do jogo. Isso me ajudou a predizer o resultado do jogo. E o vencedor, que é a variável resposta do nosso problema. Então, quando a gente olha aqui, a gente consegue ver o local em que foi feito o jogo, se estava chovendo, o horário inicial e quantos gols que teve. Então, e aqui a gente consegue também ajudar a predizer quem vai ser o vencedor. Aqui a gente consegue ver que a nossa base é heterogênea, então ela tem tanto os vencedores Brasil quanto Alemanha. Nós temos uma variável resposta que é o vencedor, variáveis explicativas que são o local, se estava chovendo, o horário inicial, e nós criamos variáveis, e nós podemos criar variáveis explicativas por meio do horário, por meio da data, esse tipo de coisa. Então aqui a gente vai pegar, a gente selecionou nossa base de dados passados do problema. Então a gente tem uma base de dados e agora a gente precisa, só que a gente não tem uma base de treinamento, uma base de teste segregada. O que a gente pode fazer? A gente pode criar com base nessa base, segregar ela entre base de treinamento e base de teste. De maneira geral, a prática mais adotada é você manter a maior parte dos dados em treinamento e uma parte pequena em dados de teste. Então, você consegue pegar a sua base completa
e segregar ela, você mesmo, como auditor, como consultor, como desenvolvedor, consegue segregar ela entre uma base de treinamento e de teste. Então, aqui nesse caso, eu optei por segregar 70% da base como treinamento e 30% como teste. Então, aqui foi aleatório, eu selecionei alguns lançamentos e esses lançamentos vão ser os que vão estar na minha base de treino. Por que a base de treino é maior que a base de teste? A base de treino é aquela que vai conter os dados onde seu modelo vai ser criado para poder predizer novos dados. Então, quanto maior a sua base de treinamento, mais acurado vai ser sua predição. Quanto mais dados você conseguir inserir na máquina, melhor vai ser o seu modelo final. Então, por isso que a gente tenta deixar o máximo possível de dados de treinamento dentro da base, o máximo possível dentro da base de treinamento. E a base de teste, como eu segreguei 70% para uma e 30% para outra, eu deixei os lançamentos restantes na base de teste. Importante, a base de treinamento e a base de teste, ela tem que ser heterogênea também. Então, por isso que a amostragem é interessante, é uma forma interessante de se fazer, porque você consegue, de maneira aleatória, então você não enviesa os seus dados para ter apenas um tipo de vencedor, por exemplo. Imagina que todos os jogos que eu coloco na base de treinamento fossem vencedor Brasil. O que o modelo vai predizer sempre vai ser o vencedor Brasil, e que não é o real. Por isso que as duas bases, elas são heterogêneas. Então, a base de teste e a base de treinamento, as duas contêm a variável resposta diferente. Aí a gente vai falar agora um pouco de técnica de segregação de bases. Então, você precisa fazer, a maior parte dos casos, você não vai ter base de treinamento e teste segregadas. Então, como que você vai pegar e vai separar isso, né? A melhor forma é a amostragem. A amostragem é uma forma interessante, porém existem outras que às vezes são até mais utilizadas no mercado. Então, a amostragem foi esse primeiro caso que eu falei, né, em que você seleciona aleatoriamente, sem viés, alguns dados e coloca eles na sua base de teste e treinamento. Então, esses 3 dados em vermelho são os dados de treinamento e o restante são os dados de teste. A segunda técnica é o holdout. O holdout, ele vai iniciar selecionando com base num percentual de dados que você define, ele vai selecionar uma parte da base e em seguida você vai criar uma base de treinamento de teste segregada dessa forma para que em seguida ele vai descer um pouco esses dados de treinamento, vai criar um novo conjunto de dados de treinamento e teste, em que o próximo conjunto, ele não vai ter, essa primeira linha, ela não vai estar no conjunto de treinamento, ela vai estar no conjunto de teste. Enquanto essa linha aqui, Brasil, não, 18 Brasil, ela vai estar no treinamento. Ou seja, você vai passando de forma que todos os lançamentos, eles vão estar em algum momento como treinamento e todos vão estar em algum momento como teste. Uma coisa parecida é com o K-Fold. A diferença do K-Fold é que ele não faz aquela seleção. O holdout é só selecionar uma quantidade e separar ela. Essa quantidade, então, tem o treinamento aqui e o teste embaixo. Então, você faz o treinamento com base no percentual X que você define e o teste com o restante. O K-Fold é aquilo que eu estava explicando anteriormente, né? Então, a máquina ela vai pegar e já vai segregando a sua base de formas diferentes para que todos os dados, em algum momento, eles estejam em treinamento, em algum momento, eles estejam em teste. Então, o primeiro modelo vai ser criado com esses dados de treinamento e o restante de teste, e assim ele vai passando. Ó, agora tem esses de treinamento e o restante de teste, esse de treinamento e o restante de teste. Isso é muito bom porque você tira o viés de que alguns dados sejam mais relevantes que outros, né? Porque você está testando com todos e você está treinando com todos também. Então, por exemplo, às vezes uma categoria que você não conseguia imaginar, ela está só nos dados de teste. Então, quando você vai ter que colocar o seu modelo para testar os dados de teste,
ele não consegue predizer porque ele não treinou com base naqueles dados. Então, isso aqui consegue criar a técnica mais utilizada em geral é o CAFOLD, porque ele consegue fazer uma otimização dessa utilização de dados. Agora, a gente vai passar um pouco sobre os 3 tipos de problemas principais que o Analytics deseja responder. Eles são classificação, regressão e clusterização. Classificação é um problema em que você vai tentar predizer uma categoria. Então, seria aqueles problemas do estilo da análise de crédito, então, concede ou não crédito, gênero, masculino, feminino, outro que pode ser seria país, nacionalidade, variáveis que elas exibem categorias efetivamente dos dados. Então, na nossa situação lá do Brasil versus Alemanha, se a gente tentar predizer quem vai ser o vencedor da partida, isso é uma variável categórica, né? Um problema de classificação, porque pode ser ou Brasil ou Alemanha. Não é um número, não é uma variável numérica em que você consegue quantificar, você não consegue colocar isso como números naturais, números reais, esse tipo de coisa. O segundo problema é um problema de regressão. Então, o problema de regressão é quando você tenta predizer uma variável numérica. No caso do Brasil versus Alemanha, seria a quantidade de gols de cada um dos times. Pode ser tanto variáveis numéricas discretas, né? Então 1, 2, 3, que seguem os números inteiros e naturais, ou uma variável contínua. Poderia, que no caso de gols não é possível fazer meio gol, mas supondo que pudesse ser, ele poderia predizer 2,34 gols para o Brasil, ao invés de 2 gols apenas. E por último é a questão da clusterização, em que você vai pegar uma base de dados e a máquina vai tentar identificar padrões dentro dessa base. Então, supondo que nós temos esta base que contém os clientes de uma empresa, o gasto médio mensal desses clientes, a idade e qual grupo que eles vão se encaixar. Quando você trabalha com clusterização, é um aprendizado não supervisionado, é chamado aprendizado não supervisionado. Você não precisa passar essa variável, você não vai passar essa variável do grupo. A máquina vai te dizer, de acordo com as características desse cliente, qual que é o grupo que ele vai se encaixar. Então, quando a gente olha aqui o que a máquina fez, a gente pode ver que idade baixa mais gasto médio mensal baixo, ela prediz o grupo 1. Então, se a gente olhar todos que são grupo 1, ó, idade baixa, gasto médio mensal baixo. Idade baixa, gasto médio mensal baixo. E assim por diante. Quando a gente olha o grupo 2, a gente vê que ele tem um gasto médio mensal ali intermediário e a idade muito alta. Ou seja, ele está colocando no grupo 2. Então, 275 e 49, grupo 2. Grupo 2, 278 e 52. Enquanto o grupo 3, ela identificou que são aquelas pessoas que têm um gasto médio mensal muito alto e uma idade intermediária. Todas elas são grupo 3. Então, quando a gente olha aqui, gasto médio mensal 440, idade 33, 443 e idade 36. E a própria máquina ela consegue identificar quais são os padrões. Então, ela vai agrupar cada um desses grupos muito próximos num gráfico e vai traçar linhas para poder separar esses grupos de maneira que tem uma quantidade muito parecida de indivíduos em cada um dos grupos. Por último, eu vou apresentar aqui o Kaggle e a gente vai ver um pouquinho da cara do Analytics e como importar e montar nosso primeiro modelo de treinamento. Então, o Kaggle, vou passar aqui para vocês um link do site Kaggle. Não sei se vocês conhecem, talvez alguns já conheçam. Deixa eu abrir aqui o chat.
encaminhei no chat o link do site Kaggle. Então, quando a gente... Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Então, quando a gente abre esse link, a gente vai vir para o site Kaggle. O Kaggle ele é um site que basicamente ele reúne competições e conjuntos de dados para você trabalhar com machine learning, com processamento de dados, análise de estatística, esse tipo de coisa. Ele tem competições reais, então competições em que às vezes as companhias, por exemplo, Netflix já fez muita competição no Kaggle, em que a companhia ela disponibiliza dados para a comunidade tentar resolver um problema da companhia. Então, o Netflix ele quer, por exemplo, tentar segregar os clientes dele da melhor forma possível. Uma forma interessante, são criadas formas interessantes e inovadoras por meio dessas competições e que rendem prêmios em dinheiro. Então, se alguém quiser participar, consegue participar, tem algumas regras dentro do Kaggle, mas qualquer um que tenha conhecimento de machine learning, tenha conhecimento de estatística, processamento de dados, consegue participar e tentar ver se consegue uma boa colocação. Quando a gente abre esse link, a gente precisa fazer o login no site, né? Eu já estou com o login feito, e a gente pode ver algumas informações dos dados. Então, aqui a gente consegue ver um resumo do que é esse problema de negócios que eles passaram. Aqui, nesse caso, são transações de cartão de crédito com fraude ou não. Então, a empresa ela anonimizou os dados, né? Então ela não permite que dados confidenciais, sigilosos dos clientes sejam colocados aqui no site, mas ela coloca informações suficientes para você poder criar um modelo de machine learning para poder predizer se uma transação vai ser fraudulenta ou não. Se a gente quiser, a gente pode baixar aqui os dados, então eu vou botar aqui para baixar. Se vocês quiserem baixar também, fiquem à vontade, eu vou mostrar como criar o primeiro modelo de treinamento. Então, se vocês quiserem ir acompanhando para poder colocar o modelo de treinamento para rodar, fiquem à vontade. É o que eu recomendo para você poder ter uma noção melhor já dentro da ferramenta e os detalhes. Então, aqui a gente tem o detalhe das informações de cada uma das variáveis, porém, como esse conjunto de dados ele apresenta apenas dados anonimizados, o único dado que vai estar presente, que a gente consegue identificar exatamente o que é o valor da transação. Então, eu já baixou aqui o meu conjunto de dados, eu já estou com o Analytics aberto, eu criei eu criei aqui um projeto no Analytics com para poder importar os dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar efetivamente esses dados. Então, a gente importa. Vamos aqui em local, avançar, file, avançar. Para quem já tem conhecimento de Analytics, de importação de dados no Analytics, é simples, é o mesmo procedimento de sempre. Então, eu vou importar aqui a base Credit Card, que é essa base que eu baixei do site, deixar como um ASCII2, arquivo de texto delimitado, que é um arquivo .csv, e aqui eu já vou deixar delimitado usando a primeira linha como o nome das colunas, e o separador de campos vai ser a vírgula. Vou avançar para importar. Criar o nome aqui do arquivo.
Pronto, o arquivo está importado. Agora a gente só vai definir os campos aqui certinho para não ter nenhum campo que esteja categoria errada. Então, a hora eu vou deixar aqui como ASCII2 mesmo. A partir aqui do V1, eu já vou colocar numérico. O problema é, como os Kaggle geralmente trabalham com dados que estão com decimais americanos, então, ó, se a gente olhar aqui, o numérico já vai dar errado aqui, porque ele está tirando esse ponto e está entendendo como um separador de milhar. Então, vou cancelar. Vou alterar aqui as configurações do meu Analytics, o Options. Vou vir aqui em Numeric. O separador de milhares vai ser a vírgula. E o separador o decimal vai ser o ponto. Ok. Vou importar novamente a tabela. Credit card. Avançar. Aqui. Vou colocar aqui o nome Credit Card novamente. Avançar. Então aqui agora eu posso classificar corretamente. Então ao invés de ASCII2, vou colocar como numérico. Aí tá certinho agora. Aqui, campo 2, mesma coisa. Campo 3, mesma coisa. 4 também. A partir de agora, o único campo que não vai ser numérico é o campo da classificação, se é fraude ou não. Então, a gente pode ir configurando aqui cada um dos campos como numéricos. Então, a gente consegue ver aqui que existem 28 variáveis explicativas diferentes, o time da transação e aqui o valor e a variável resposta que é se foi fraude ou não, sendo 0 como não fraude e 1 como fraude. Então, a gente já vai avançar. Concluir. Importamos a base de dados. Com ela importada, a gente agora precisa segregar ela entre treino e teste. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Sampling, Record e Monetary Unit Sampling, né, que é o por transação, por lançamento, por registro ou por amostragem de valor monetário. E a gente vem aqui em amostrar. A gente vem aqui, o tipo de amostragem, a gente vai utilizar um MUS. Não, MUS não, o registro, né, por record. E aqui eu vou colocar um intervalo fixo. Eu vou colocar aqui que eu quero uma base de treinamento que contenha 90% dos lançamentos. Então, eu preciso que o intervalo... eu preciso pegar, a cada 10 lançamentos, eu preciso pegar um. Então, eu vou colocar um intervalo de 10. Então, de 10 lançamentos, ele vai pegar um dos lançamentos. E vou separar aqui para a base. Credit card, underline, teste. Só que se eu for fazer isso, depois eu vou precisar verificar quais lançamentos que estão em treino e quais são os lançamentos que estão em teste. Então, eu vou voltar um pouquinho. Eu vou criar aqui um campo calculado. Eu vou criar aqui um campo, uma função. Apertei Ctrl I, né? Para poder abrir aqui o campo de expressões. Adicionar uma nova expressão. E aqui o nome vai ser índice. O valor padrão dele vai ser
Hackman. Para quem não sabe, essa função do Analytics, ela já cria o número da linha daquele lançamento na base. Então, eu vou aceitar a entrada, vou fechar essa caixa de texto, e aqui eu já tenho, ó, índice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um extract all to credit card underline completa. Por que eu vou dar um extract? Se eu não extrair todos os lançamentos da base para uma base nova, esse campo calculado aqui, ele vai sofrer alteração quando eu for fazer uma amostragem nele. Então, por isso que eu já crio. E ele vai deixar de ser um campo calculado, ele vai se tornar um campo fixo. Então, eu extraí todos os campos para essa base credit card completa. A gente pode ir sempre conferindo se todos os lançamentos estão aqui, 284.807 contra 284.807, ok? Se a gente olhar aqui o campo índice, ele vai estar aqui. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, tudo certinho. Agora a gente pode fazer a nossa amostragem. Então a gente vem aqui, amostragem por registro ou por unidade monetária, amostrar. Vem aqui por registro, o intervalo fixo vai ser 10. E aqui para credit card underline teste. Vou salvar as alterações. Então agora a gente já tem aqui uma base chamada credit card teste, em que tem exatamente 28.481 lançamentos, que é exatamente 10% dos 284.807 lançamentos da base completa. Agora o que a gente vai fazer, a gente vai abrir a base Credit Card Test como primária, a base Credit Card completa como secundária, e a gente vai dar um join. Nesse join, a gente vai deixar todos os lançamentos da base Credit Card Test, que é a base primária, mas que não estão na base Credit Card completa. Não, desculpa. A gente vai pegar todos os lançamentos. Tem que ser ao contrário. Tem que ser, vamos fechar essas duas tabelas. A gente vai pegar a Credit Card completa como primária e a Credit Card Test como secundária. E aí a gente vai dar o join. A gente quer todos os lançamentos que estão na base completa, mas não estão na base teste. Então a gente vai pegar no match do primary. Aqui a gente vai escolher como chave, a gente vai escolher o campo índice. Na chave primária também índice. E vai trazer todos os campos primários. Dá um add all, resort primary table e resort secondary table. Lembrando sempre que para selecionar o pre-sort, porque senão o join não sai correto, sai diferente do que você esperava. Ô, Fábio. Oi. Não, só para ver se dá uma perguntadinha se está todo mundo conseguindo acompanhar, se está com alguma dúvida, se quer fazer algum comentário aí, para ver se vai que não estão acompanhando o raciocínio, alguma coisa aí. Senão a gente continua aí. Tá tudo bem aí, né, Fábio? Então vamos lá. Continua, só para ver se, né, porque como a gente está fazendo essa parte do join para poder mostrar, fazer identificação, vai que o pessoal tinha alguma dúvida aí, então tranquilo. Se tiverem dúvida, pessoal, quiser parar o Fábio no meio dessa explicação, pode parar, não tem problema não. E pergunta para ir acompanhando ele aí e direitinho, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, Fábio. Então a gente coloca aqui o nome da tabela que vai sair, que vai ser a Credit Card Training. Por que a gente faz todo esse processo de amostragem e faz esse join, né? Se relaciona essas duas tabelas? Porque uma coisa extremamente importante no Machine Learning é a questão do data leak, né? Que em português é o vazamento de dados. Você não pode ter dados que você vai utilizar para teste dentro da base de treinamento, porque senão você vai estar utilizando a resposta dentro do próprio treinamento, e isso enviesa o seu modelo. Então, a gente precisa garantir que nenhum dado de
treinamento esteja em teste e vice-versa. Tem que ser duas bases totalmente separadas. Por isso que eu dou esse matching, né? Eu seleciono uma base que esteja totalmente fora da base de teste. Vou dar um OK. Ele está criando aqui, criando relacionamento. E agora eu tenho a minha base de treino. Então, se eu pegar aqui o número de lançamentos, 256.326, eu posso dar um total igual a 256.326 mais, deixa eu copiar isso aqui, deixa eu abrir a base de teste, mais 28.481. Se eu olhar aqui, total 284.807, que é exatamente o total de lançamentos que tem na minha base completa. Então, beleza, eu consegui trazer todos os dados, tanto para treinamento quanto para teste. Uma última verificação que eu vou fazer, eu vou dar um classify on acho que é underline class. Aqui, class. Nessa variável. Vou pegar essa variável, que é a variável resposta, e vou dar um classify nela. Porque eu quero ver se todos os lançamentos, se os lançamentos que têm lançamentos heterogêneos. Ou seja, se aqui não tem só a variável resposta 1 ou só a variável resposta 0. Se tivesse, eu teria que criar uma nova amostragem, porque a minha base de treinamento e a base de teste, ela precisa ser heterogênea. Então aqui na base de treinamento está heterogêneo, e agora a gente vai fazer a mesma coisa para a base de teste. Classify on underline class. Ó, os dois têm lançamento 0 e lançamento 1. E um percentual bem parecido até. O que a gente vai fazer agora? A gente já tem a base de treinamento segregada. A gente vai vir aqui em aprendizado de máquina ou machine learning e vir aqui em treinar ou train. Aqui a gente vai ver essa tela que a gente vai explicar melhor cada um dos campos na próxima apresentação do Galvanize Learning, na sexta-feira que vem, tá? Lembrando que esses workshops de Machine Learning do Galvanize Learning são divididos em três dias. Então, hoje, dia 2, dia 9 e dia 16 de outubro, tá? Aqui, treinamento é você seleciona o tempo que você quer deixar para buscar um melhor modelo entre todos. Aqui é o tempo que você vai utilizar para identificar se aquele modelo ele é bom ou não e tentar identificar o melhor modelo dentro de um algoritmo único. Aqui ele vai selecionar para vários algoritmos e aqui é para o algoritmo único. O tempo total de processamento, em geral, é o tempo de cima multiplicado pelo tempo de baixo. Pode ser menor se a sua base for uma base pequena, que não é tão complexa. Mas isso aqui são os limites superiores. Então, não vai passar desse número aqui multiplicado por esse. Mas pode ser menor. Aí você vai escolher qual que é o tipo de problema. Se você quer um problema de classificação ou de regressão. No nosso caso, a gente quer prever se vai ser fraude ou não a transação. Então, o nosso problema é um problema de classificação. Fraude sim ou não. Qual que é o campo que tem a nossa resposta? É o campo class, que é o campo se é fraude ou não. Como que a gente vai treinar esse modelo? O treinamento do modelo, a gente vai colocar todas as variáveis que a gente sabe que tem relevância. Eu já analisei a base, então eu sei que esse time não tem relevância para o modelo. Agora, da variável amount até a variável 9, todas essas variáveis aqui, elas são variáveis explicativas que têm uma relevância para o modelo. E a variável índice, que foi aquele número calculado que a gente criou, que é só o número da linha, isso não tem a menor relevância para o modelo. O modelo, independente de qual que é o número da linha, isso não vai fazer diferença. E também, quando você for tentar criar com dados novos, esse campo de índice não vai existir. Você não vai saber qual que é o índice da transação dentro de um contexto geral. Então, a gente seleciona todos os campos. A gente vai vir aqui para o nome do modelo. Então, esse aqui é o nome que você deseja que o modelo saia. Então, eu vou colocar aqui Credit Card Underline Model. Aqui, a gente vai colocar o nome da tabela de saída de métricas. Credit Card Underline Métricas. Porque depois que o modelo é treinado, ele vai criar
um arquivo de métricas mostrando para você quais são cada uma das variáveis, quanto que elas representam para o modelo final e quais são as métricas. Então, quanto de acurácia aquele modelo tem, quanto de log-loss o modelo tem, que são cada uma desses pontuadores do modelo. Ele vai mudar o log-loss, a área sobre a curva, a acurácia, cada uma dessas métricas. Essas aqui são as métricas que você pode definir alguma delas para que o modelo seja escolhido com base em uma delas. E depois que você configurou tudo isso, você dá um OK e o modelo vai começar a ser criado. Uma questão importante, não vai acontecer com essa tabela, porque a gente só utilizou variáveis numéricas, variáveis explicativas numéricas. Se a gente tivesse usado variável categórica nas variáveis explicativas, o Analytics só permite até 255 categorias diferentes para poder montar um modelo de machine learning. Então, ele daria uma mensagem de erro. Mas como não teve, então a gente não vai ter esse problema. E ele começa a criar um modelo. A criação do modelo ela vai demorar muito tempo, vai demorar horas e horas. Então, eu vou deixar o modelo treinando. A ideia é, se vocês quiserem, vocês podem baixar a mesma base, treinar também o mesmo modelo para a gente comparar ou olhar na semana que vem. Agora, o que eu tinha para apresentar hoje era isso. A gente vai ver juntos a resposta do treinamento na semana que vem. E estou aberto agora a dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, podem falar. Ô, Fábio, é legal, Oi. foi um comentário aqui do Rafael, que ele também fez que ele também fez esse mesmo estudo e ele colocou um link aí no chat, se o pessoal quiser dar uma olhadinha, está disponível no chat aqui do Zoom, um link que ele deixou para a gente conferir esse trabalho que ele fez em Python, tá? Então acho que é bem interessante isso daí também, a gente depois dar uma olhadinha, ver direitinho isso aí. Perfeito, ótimo. Muito obrigado, Rafael. Então, eu vou até dar uma olhada também depois, porque em Python esse projeto eu nunca fiz, eu fiz só direto no Analytics. Eu vou ver se eu faço um teste em Python também para ver o... Porque, assim, falando agora um pouco, que eu trabalhei também com um pouco em Python, com modelo de Machine Learning, os processos que o Analytics faz, eles seriam muito mais trabalhosos de se fazer em Python. Dá para fazer também. Às vezes você tem até um resultado um pouco melhor, só que eles são muito mais trabalhosos. Então, o custo-benefício, o Analytics já está trazendo um custo-benefício muito grande para esses modelos de Machine Learning. Então, eu vou dar uma olhada assim e vou trazer alguma coisa legal, para tentar trazer alguma coisa para vocês que o Rafael montou aqui no próximo workshop. Ah, legal. E eu acho que vale lembrar aqui para o pessoal que nem você já comentou, tá? Que é uma sequência de 3 lives do Machine Learning. Foi de extrema importância a gente repassar esses pontos com vocês que o Fábio colocou, trazer a gente, trazer vocês também para esse conhecimento, adquirir esse conhecimento um pouco, para poder no dia a dia de vocês terem a ideia, trabalhar com as informações e conseguir fazer uma analogia com essa parte introdutória que o Fábio fez, com o dia a dia de vocês, né? Então, o motivo foi meio assim, PowerPoint, foi meio teórico, mas agora a gente começou a entrar, né? Até o Fábio começou a entrar aí com a parte do Analytics, né? E vocês vão ver a facilidade, até mesmo o Rafael que participa, que já fez coisa em Python, você vai ver a diferença, a facilidade que tem entre fazer num Python, a programação, tem que ser um desenvolvedor mesmo, e com essa parte do Analytics, que um auditor consegue fazer em cliques, que nem o Fábio acabou de mostrar, né? Essa parte aí pra gente, tá? Fábio, depois você puder deixar eu compartilhar minha tela. Acho que é
interessante a gente passar aqui nossos contatos, se alguém tiver alguma dúvida. E aguardamos vocês na nossa próxima live. Você tem mais alguma coisa, Fábio, para colocar? Não, só agradeço ao pessoal, a atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, pode entrar em contato pelo LinkedIn também, fiquem à vontade, tá? Isso. E se tiverem alguma dúvida também, saber a versão do Analytics, é a última versão, tem todas essas funcionalidades, a versão 14.2. Se tiver alguma dúvida também em questão de atualização, entre em contato com o suporte, o e-mail do suporte está disponível aqui na tela. Dúvidas sobre Machine Learning, o mestre Fábio aí nessa parte de inteligência artificial, ele conhece muito bem, não só na parte do Analytics, também como da parte teórica e aplicada também em outras ferramentas. Podem chamar ele aí no e-mail dele, conversar, tirar dúvidas. Podem me chamar também para a gente conversar sobre projetos. O Leonardo Serviuc também, que é o gerente da área de serviços, podem contatar ele para a gente poder bater um papo e acertar toda essa parte aí, tá bom, gente? Aguardamos vocês na próxima live, lembrando sempre que dia 9 e dia 16 será a continuação do Machine Learning sobre esse tema, e agradeço a todos pela presença. Obrigado, pessoal.